Boa tarde, pessoal. Então, estamos ao vivo aqui. Eu, professor Lucas Pinheiro, professor Felipe Costa, professor Marcelo Salles. A gente vai bater um papo aqui sobre tomografia para endodontia. E a gente está, eu e o Salles aqui, principalmente, estamos muito bem acompanhados do Felipe, né, que é uma referência na América Latina sobre o tema. Então a gente vai entrevistar ele um pouco aqui, vai bater um papo aqui com o Felipe e vai dar uns pitacos também, porque ninguém é de ferro, né, Salles? E já quero agradecer a presença de todo mundo e dizer que fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. Eu vou estar acompanhando aqui o chat e vou passar as perguntas aqui para a nossa live. Bom, então passo a palavra para o Felipe aí, ele fica à vontade, e depois o Felipe passa para o Salles. Beleza. Bacana, é um prazer estar aqui com vocês ao vivo, todo mundo em casa, espero que todo mundo esteja em casa, nessa quarentena. Então vamos fazer desses momentos um pouco desagradáveis, né? E agradáveis. Então vamos conversar um pouco sobre ciência, conversar um pouco sobre a nossa profissão. É um prazer para mim grande, né, estar aqui, ainda mais acompanhado de vocês. Eu considero vocês mais do que amigos, irmãos. A gente desenvolve trabalho há um bom tempo, mais de 10 anos que a gente está trabalhando juntos. Então, para mim, é um prazer. Então, Salles, por favor, se apresente, para quem não te conhece ainda. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado a todos pela presença. Já vi que temos aqui alguns ex-alunos, vários colegas, Gilson, Genival, Rafaela. Então, aqueles que já me conhecem, é um grande prazer revê-los. Os que eu ainda não conheço, espero encontrar em breve. E como o Felipe falou, o tempo, né, não é lá muito alvissareiro, mas a gente procura usá-lo da maneira mais inteligente e mais pragmática possível. Então, tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo e não precisa tecer loas ao Felipe, né? Todo mundo já sabe. Então, Felipe, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez pelo convite. Você e Lucas, a gente já trabalha bastante tempo junto e tenho certeza que vamos continuar ainda durante muito tempo. Então, Isso aí, amigo. Inicialmente a gente pensou em fazer um bate-papo, né? Mas como juntou 3 professores, já sai um keynote, né? Não tem jeito, né? Aí a live virou um webinar. E aí a gente preparou só alguns slides para a gente engrandecer um pouquinho aqui aproveitar bem o nosso tempo, tá? E eu vou passando aqui os slides, vamos conversando, tá? Essa é a dinâmica. A gente pensou, ao final, responder todas as perguntas, aliás, a maioria das perguntas, né? Né? Ao final, para que a gente não pare e acabe desvirtuando do assunto abordado hoje, que é a tomografia em endo em alta resolução hoje. Ok? Então, as dúvidas a gente não vai responder na hora, mas ao final vamos respondendo. Lucas, eu não vou ler, tá, agora, mas o Pode ficar Lucas tranquilo que se tiver alguma dúvida muito interessante, a gente responde na hora, senão a gente responde tudo no final também, que todas as dúvidas são relevantes. É isso aí. Então, beleza, eu vou passar aqui, vamos abrir o Keynote aqui. E o tema de hoje é esse. Nós pensamos em fazer essa discussão por 40 minutos a 1 hora, né? Então são alguns slides, e levando o tema, tomografia e endodontia, para situações clínicas. A gente está um público agora, não só radiologistas, nós temos muitos endodontistas, e como o Marcelo falou, que ele viu ex-alunos dele também, na lista eu vi muita gente, muito endo clínico,
Então a gente vai tentar não, nós vamos nos esforçar ao máximo para falar para esses dois públicos, né? O clínico e o radiologista também. Nós podemos falar que a tomografia em alta resolução começou já nessa época, no final dos anos 90, 98, foi a primeira publicação do Dr. Arai. O Dr. Arai, em 97, ele fez o primeiro protótipo de tomógrafo Cone Beam. Em 95 já tinha um tomógrafo de Cone Beam já, feito por Mozo, na Itália. Mas em 97 o Dr. Arai fez o seu primeiro tomógrafo, primeiro protótipo, que era um tomógrafo, né? E já em alta resolução. Então eu digo sempre que a tomografia Cone Beam em alta resolução já começou daí, né? Porque esse protótipo veio a ser produzido pela Morita, né? Na verdade isso era uma empresa que estava dentro de uma universidade, né? Então a empresa bancava a universidade, e foi feito esse protótipo já no final dos anos 90, comercializado no início dos anos 2000, né, nos Estados Unidos e todo mundo, né? Tá? E nesse tempo, no Brasil, também começaram a vender os equipamentos, né? Até um ano por aí, lá para 2010, 2011, em que eu acho que era muito fácil comprar tomógrafo, eram poucas opções, né? Na verdade, na época, você tinha a opção de comprar um tomógrafo de grande volume, que era o iCat, e tinha um tomógrafo já de pequeno volume, mas com uma resolução não tão bacana, era baixa resolução, que era o Kodak 9000, que hoje em dia veio a ser a Carestream, a empresa mudou de nome, né? Tá? Mas nessa época era muito fácil, chegava no congresso de radiologia, eram duas opções, ou pequeno volume, baixa resolução, ou grande volume. O iCat, por muito tempo, foi conhecido como sinônimo de tomografia. O clínico já escrevia tomografia iCat, não era tomografia Cone Beam, era tomografia iCat, né? Então, nessa época, era muito tranquilo, né? Mas não existia ainda a alta resolução, né? Até que, em 2011, chegaram no Brasil os primeiros tomógrafos Cone Beam, de alta resolução. Eu vou chamar a atenção para o... Felipe, você não vai falar do Morita no Brasil. A Morita chegou no Brasil antes disso até. Existia alguns equipamentos Morita, na verdade um em Brasília, né? já existia, mas não era popularizado. Existia um equipamento. Em 2011, com a chegada do Prexon, é que se popularizou. Então, calcula-se que tomógrafos Prexon, que é um tomógrafo de pequeno volume e alta resolução, que existam mais ou menos 80 Prexons no Brasil. Tá? E é um cachorro latindo, é isso mesmo? Eu tô escutando aqui. Será? Tá escutando também? Eu acho que é aqui em casa, gente. Desculpa aqui. Vou pedir para... Aproveitando a deixa do Felipe aí, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para deixar no ar para ele. A gente está falando aí de tomografia de alta resolução desde 2011, né? E quando a gente lançou o tema dessa live, algumas pessoas vieram me perguntar: mas por que vocês vão falar de tomografia de alta resolução para endo? Não é uma coisa que não é comum? O que mudou de fato alguma coisa, né? O que mudou que vale a pena a gente fazer uma live só sobre isso? Uhum. Tá, exatamente. Mas vamos falar daqui a pouquinho, né? Você quer continuar falando? Não, pode falar. Ah, tá. A dúvida é pertinente, totalmente pertinente, porque até então não existia alta resolução. Existia, sim, um tomógrafo Morita no Brasil, né? Mas depois de 2011 para frente é que começou a alta resolução
a popularização, né? Que até então, como eu falei, a opção era a iCat. Tá. Em 2019, ou seja, no ano passado, a partir de agosto do ano passado, né, é que começou a comercialização de Morita, de equipamentos Morita, o VeraView POX, ou seja, o R100, vamos simplificar os nomes, né? O R100 e o X800. Tá? Sendo o X800 considerado alta resolução e pequeno volume também. Então, assim, a gente pode falar, sim, que mudou entre os Prexons que existiam, né? E o Morita, isso mudou muito. E realmente é isso que a gente gostaria de conversar hoje aqui, né? Ou seja, o que mudou muito de 2011 para cá, primeiro a popularização, né? Até lá não se falava nada, né? De alta resolução. Quando eu comprei o Prexon em 2011, e foi um dos primeiros Prexon do Brasil, os colegas radiologistas falavam: você é louco. Né? Você vai comprar um tomógrafo de pequeno volume, né, somente para trabalhar com o pessoal de endodontia. Não, na verdade, não é só endodontia também, né? Mas o pessoal perguntava: o que você está pensando, né, sobre isso, né? Acho que hoje em dia é normal. Fala. Não, nessa época aí, Felipe, também acho importante frisar que começou-se a mudar a mentalidade, né? O pessoal estava habituado só a grande volume, enfim. Quando a gente também pensa até comercialmente falando, as coisas não são só grande volume, né? Pelo contrário, é o inverso praticamente. A gente faz mais coisa com pequeno volume e médio volume do que grande volume. Acho que é uma questão... A mentalidade está mudando também. Foi exatamente o que você falou. A mentalidade mudou muito, porque todo mundo já pensava em alta resolução. Desculpa, em grande volume. Em grande volume. A maioria dos casos, hoje em dia, das clínicas em que eu trabalho, a imensa maioria é pequeno volume. E fazendo um adendo também, o que é muito importante nesse contexto todo, radiologista gosta de falar de máquina, né? A gente adora falar de máquina, adora comparar máquina. É o nosso dia a dia isso, né? A gente adora fazer isso. Mas eu vejo como muito importante também o endodontista, ele também mudou um pouco a mentalidade sobre a tomografia, né? Hoje um endodontista que trabalha com tomografia, ele sabe diferenciar uma tomografia de baixa resolução de alta resolução. Ele não consegue planejar mais um caso mais complexo sem tomografia computadorizada. Então existe esse contexto. 2012 é o que a gente ouvia: tomografia para endo é matar uma formiga com bala de canhão, né? 2020 a gente nada mais do que o normal, né? Que tomografia é essencial no dia a dia do endodontia. Então eu acho que a mentalidade do endodontista nesse período também mudou bastante, né? E acho que tu, inclusive, é um dos grandes responsáveis por isso, né? Já mais de 50 turmas de tomografia para endodontia, né? Se eu não estou enganado. 57, eu acho, 56. Uma coisa interessante, viu, Lucas, é que esse conceito, né, de aplicabilidade de tomografia, principalmente em casos onde você dispõe de pequeno volume, tem crescido muito. Tanto que até essa semana mesmo eu recebi um e-mail de um colega, né, de um amigo, que tem subsídio e tem ciência para falar das coisas, e ele estava comentando comigo que em determinados casos ele já parte direto para tomo. Ele nem usa mais métodos, assim, entre aspas, convencionais de imagem. Ele já parte direto. E principalmente agora, né, quando a gente tem essa situação onde as urgências são literalmente urgências, então é bem mais sensato você partir para um diagnóstico mais específico e mais sensível. O conceito de sensibilidade e especificidade se emprega mais do que nunca nesse caso. Sempre quando em cursos, palestras, quando perguntam em que casos, né,
a tomografia é essencial na especialidade de odontia, eu falo hoje em dia que 100% dos casos deveriam ser tomografados. Isso, quando eu falava isso há 10 anos atrás, a primeira palestra do tema foi em 2007. Tá? Quando eu já falava sobre isso, o pessoal falou, não, é um ET, eu era um ET. E aí, com esse passado, já são 13 anos aqui, né, falando sobre esse tema. Então, realmente, é o que o Lucas falou, assim, a mentalidade foi mudando. Né? Eu era realmente uma pessoa que era, vamos dizer, diferente, pensava um pouco diferente. Né? Algumas pessoas pensavam assim, como eu. Né? Hoje, mais pessoas pensam assim. E aí, sim, aumentou realmente o número de indicações, de indicadores. Também é justamente o que o Salles falou. O especialista também, ele atende. Normalmente eu falo que é o consultório que é abacaxi e pepino, né? Pepino e abacaxi, né? O hortifruti, né? É só isso. Ou seja, caso complexo, tomografia. Então, sim, de 2011 para cá, 2007 para cá, o que seja, né? Assim, a cabeça do endodontista, do clínico, está mudando muito. E do radiologista também, viu? Uma coisa que a gente não comentou. O radiologista também mudou muito. Já estão entendendo melhor isso. Né? Algumas pessoas me ridicularizavam. Você era bem-vindo ao time dos outsiders, né? Exatamente. Fico feliz. De estar certo. Poderia ser um louco também, né? Mas, de vez em quando aparece. Mas tem dado certo. E agora, Lucas, assim, respondendo aquela pergunta também, mudou, assim, em comparação ao equipamento, mudou muito. É inevitável a gente falar de X800 hoje em dia. Falar sobre evolução da alta resolução e não falar do X800, esse tomógrafo Morita, não tem como. É inevitável, é inexorável, tem que falar. Verdade, é verdade mesmo. Porque foi um tomógrafo que mudou realmente o conceito da alta resolução. É uma evolução. Sem dúvida, concordo plenamente contigo, não tinha como não falar sobre isso. Eu coloquei só para olhar fisicamente, o radiologista gosta de ver imagens, só para ver o equipamento, né? E lembrar de algumas. Daqui a pouco eu vou falar no próximo slide, nos próximos slides, eu vou falar do que mudou tecnicamente entre um equipamento e o outro. Né? Uma primeira redução de artefatos. Né? Esse feixe que chama paralelo à arcada, ao dente, reduz muito o artefato, né? O ganho de artefatos, né? Ele pode fazer também exame somente 180 graus, ou seja, meia volta também. Isso ajuda muito, né? Com certeza. Muito. Paciente, criança, idoso, né? Quanto menor o tempo de aquisição e a motilidade também, mais interessante para mais rápido ser o exame, né? A aquisição. Exatamente. Sim. Além de tudo, né? O X800 ele é uma evolução nesse sentido que vocês falaram de tempo, né? Mesmo na mais alta resolução dele, ele é um exame rápido, né? Bem mais rápido que o Prexon, por exemplo. A maior dificuldade, o Felipe trabalhou muitos anos com o Prexon, sabe que a maior dificuldade era manter o paciente parado durante os 37 segundos de aquisição, né? É difícil. Muito artefato de movimento. Isso. E o tempo do X800 é praticamente a metade na aquisição. Né? Então, eu acho que é menos da metade, na verdade, né? Menos da metade. Segundos. 18 segundos, menos da metade. Então, e isso, consequentemente, traz também uma dose de radiação menor. Então, a gente tem uma evolução em vários sentidos aí. Perfeito. A gente tem tempo de aquisição mais baixo e dose de radiação menor. Né? Que a gente já discutiu muito sobre isso. A gente sabe que a dose de radiação ela vira irrelevante quando você tem diagnóstico. Né? Mas é uma coisa que muita gente se preocupa e, enfim, é mais uma evolução nesse sentido também. Sim, eu coloquei mais à frente, coloquei até números, viu?
de dose, para ser comparado doses de radiação também. Ah, legal. Isso é interessante, porque inevitavelmente tem essa pergunta, né? Ok, aumentou a resolução, né? Então deve ter aumentado a dose, né? Mas no caso agora não, aumentou a resolução, mas a dose não. A dose está reduzida. Tá? Um aspecto interessante, em 2011 nós já tínhamos esse salto, né? Tomografia de baixa resolução está aqui do lado direito. É uma imagem que é o mesmo paciente aqui, tá? Em dois equipamentos, o lado esquerdo é o Prexon, o lado direito é o iCat. Esse salto já foi grande. Como você falou, eu trabalhei 8 anos com o Prexon. Eu não estou aqui para falar mal do Prexon, muito pelo contrário. Né? Seria um louco se falar mal do Prexon. Eu só estou... A gente só está reforçando aqui que as coisas estão evoluindo. Felizmente, né? Felizmente. Assim como a gente trabalha, muita gente trabalha até hoje com o iCat, tem as suas indicações, mas tem suas limitações, né? Também. É assim, as coisas foram evoluindo. Algumas pessoas já me falaram, pô, Felipe, por que você só fala mal do iCat? Se tirar uma frase minha de um contexto, aí realmente eu até concordo, né? Mas qual é o contexto que o Felipe está falando? Tomografia em endodontia. Então, tomografia em endodontia e um equipamento de baixa resolução, de grande volume, não se faz mais. Pelo menos desde 2011, quando a Associação Americana de Endo já falava. Né? Já recomendava que não fosse realizado, só que todas as tomografias sejam realizadas em alta resolução e pequeno volume. Então, nem sou eu, na verdade, né? Estou falando isso, né, contra o iCat, mas eu não estou falando mal, aqui o contexto é tomografia em endodontia. Para implantodontia, pode continuar usando o iCat sem problema nenhum, bucomaxilo também, ortodontia, ok. O tema de hoje não é esse, né? Eu acho, Felipe, também que o pessoal muitas vezes, como você falou, tira de contexto frases isoladas, né? Existe indicação. Eu, fazendo só uma analogia bem rápida, é aquela história, não adianta você botar um poste Panamera para andar numa duna, né? Exatamente. É altamente sofisticado, mas não vai funcionar muito bem, digamos assim. Então, laranjas com laranjas e maçãs com maçãs. Eu acho que o ditado tem que partir por aí. E um Fusca para rodar numa highway, entendeu? Então não tem jeito. Vai devagar. Autobahn vai devagar, mas ele mas vai devagar. A acurácia para detecção de fratura, por exemplo, do iCat é baixíssima e a concordância intra-observador intra e inter é nula. Então, né, foi o que eu estudei no doutorado. E aí é complicado. Sobre o FOV, quer falar, Lucas, sobre os FOVs? O Salles vai falar um pouquinho sobre essa questão do FOV aí. Eu acho que é importante sempre lembrar que o binômio tamanho de FOV e qualidade de imagem, ele se aplica de maneira muito pragmática, né? Antes de qualquer coisa, eu acho que lembrar dos princípios físicos de formação da imagem, que particularmente o pessoal acho que esquece ou, enfim, desconhece, não sei, eles se aplicam perfeitamente. Então, se você partir do princípio que um FOV pequeno vai ter menos radiação secundária, menos, digamos assim, ruído na tua imagem, então é interessante para casos onde você precisa realmente de alta acurácia, optar por um FOV. E eu acho que nesse ponto, inclusive, nós estamos muito bem servidos, porque com o advento dos 3 em 1, a coisa melhorou muito. Melhorou muito. Falando. Antigamente, o sonho dourado, né, do radiologista era ter um volume grande e ter um volume pequeno. Hoje em dia, você consegue resolver as coisas de maneira bem mais comercialmente viável. Então, se você diminui o FOV, melhora a quantidade de radiação que chega dentro do voxel, né, via sensor, com a tecnologia mais aprimorada,
claro que a imagem vai melhorar. E se você é mais eficiente, digamos, falando em termos de máquina, de construção de tomógrafos, se você tem mais eficiência nessa transferência de energia da ampola para o sensor, claro, dose menor, imagem excepcionalmente melhor, e, obviamente, no final das contas, quem ganha é o paciente, que é o objetivo. Com certeza. Tá? Sobre a questão do FOV reduzido, eu sempre costumo fazer uma comparação meio grosseira até, mas serve para, principalmente quem não é radiologista, entender bem o porquê que a gente precisa de FOV pequeno. É basicamente como se a gente fosse comparar com uma fotografia. Né? Se eu tirar uma fotografia de várias pessoas e for dar o zoom para ver especificamente o rosto de uma dessas pessoas, a tendência é que a foto fique pixelizada, na feita que eu vá aumentando ela fica ruim, perde detalhe. Agora, se eu tirasse uma foto de perto, somente daquela pessoa, eu ia conseguir enxergar detalhes na face daquela pessoa. Então, basicamente, o fenômeno é muito parecido, apesar de não ser exatamente o mesmo, o fenômeno é muito parecido na tomografia. Né? Então, não adianta você tirar uma tomografia do crânio todo, na hora que você for fazer o zoom no dente lá que você quer ver, ele vai perder resolução. Então, você tem que tirar a tomografia com FOV pequeno, focado naquele dente que você quer observar. Né? Então, é basicamente por isso que a gente trabalha com FOV pequeno, e como o Felipe bem ressaltou, não é a gente que fala isso, né? É a Academia Americana de Endodontia, a Associação Europeia de Endodontia, a Academia Americana de Radiologia Odontológica, todas essas associações que publicaram artigos referendando isso, baseado em outros estudos que foram feitos, né? Sim, baseado numa ampla literatura, né? Exato. Ampla literatura. E o radiologista também tem que entender até que o endodontista, o clínico, né? Na verdade, estou falando do clínico aqui, não falando só para os endodontistas, né? O clínico já entendeu também. E ele já entendeu que ele vai receber o exame de um pequeno volume, vai observar 3 ou 4 dentes, dependendo do tamanho do FOV. Né? Como bem o Marcelo falou, com o advento dos 3 em 1, né? A maioria, hoje em dia, dos tomógrafos do mercado, que são vendidos no mercado brasileiro, tem, no mínimo, um FOV 5x5. Né? O que facilitou muito, é um pequeno volume. Né? Então, os dentistas já estão acostumados a isso. O radiologista tem que entender que ele tem que trabalhar hoje em dia com pequeno volume também, para aumentar a acurácia, como o Marcelo falou, aumentar a resolução, diminuir a dose de radiação. E aqui no exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui, é para o clínico entender que no momento que o paciente chega, utilizando um determinado equipamento, o técnico ou o dentista, quem estiver realizando o exame, ele pode fazer opção por vários FOVs. Né? Desde, por exemplo, do 4x4, 4x8, né? 8x8, 10x8, 15x4. Ele tem essas opções aqui. E quando a indicação é para endodontia ou para pesquisa de fratura, anatomia, ele vai selecionar o técnico ou o dentista, quem estiver realizando o exame, ele vai selecionar o menor volume possível. Neste exemplo aqui, seria o 4x4. Acho que uma coisa importante também, Felipe, é falar que definitivamente é o calcanhar de Aquiles de todo radiologista, é a questão dos núcleos metálicos, dos cones de prata, porque não vai caso fácil, né? Quando fraturou, que já separou, geralmente é menos complicado fazer diagnóstico. Ele já vai para a implantodontia já. Mas quando entra um núcleo na história, o FOV pequeno ele reduz muito a quantidade de artefato. Então, isso ajuda significativamente no processo de diagnóstico realmente efetivo. Esse exemplo aqui, eu mudei justamente para mostrar essa imagem aqui. Aqui é um provisório. Opa. Aqui é um provisório. Praticamente sem artefato aqui. Aqui temos uma coroa metálica. Tá?
Como o Lucas estava falando sobre as vantagens, seria esse slide, o exame pode ser feito em 9 segundos ou 18 segundos. Obviamente, vamos escolher o menor tempo de aquisição quando tivermos crianças, quando tivermos idosos com dificuldade de permanecer imóvel, tá? Mas isso porque hoje em dia conseguimos fazer esse tempo de exposição um pouco menor? Porque o sistema de aquisição e o sensor é mais eficiente, né? Por que o Prexon precisava daqueles 37 segundos para fazer de aquisição? É porque ele é um sensor, né, que tem uma detecção menos eficiente dos fótons. Ele precisa de muitos fótons, Sem dúvida. para que ele produza uma imagem com alta resolução, né? Então, como os sensores evoluíram agora, né, os sistemas evoluíram, né, a informática, imagina, né, um projeto do início dos anos 2000 para um projeto, o X800 foi lançado em 2018, o projeto dele é de 2017, imagina. Né? Ou seja, vai passando o tempo, brutal. A diferença é brutal, tá? Isso, pelo fato do sensor ser mais eficiente, reduz-se a dose de radiação. Então, isso é uma notícia boa para falar para o paciente. O clínico falar, não, olha só, os equipamentos agora estão reduzindo ainda mais a dose de radiação. Tá? Ao mesmo... Sim. Pode completar, desculpa, filho. E ao mesmo tempo, como o sensor é mais eficiente, ele me promove maior resolução espacial também. Fala, fazendo um adendo aí ao que tu comentaste sobre o sensor, o que é bem interessante para a gente entender a diferença que os sensores mais modernos fazem na tomografia computadorizada, se a gente for pegar a diferença entre um tomógrafo cone beam e um tomógrafo espiral, né, um tomógrafo da área médica, ele basicamente está na amplitude de torre de cinza, né, porque o tomógrafo da área médica vai trabalhar com mais de 100 MA, enquanto a gente está trabalhando no máximo com 8, 10 MA na tomografia cone beam, né? E é por isso que o tomógrafo helicoidal, o tomógrafo espiral, ele tem imagem de tecido mole e o cone beam não tem. Só que o que é interessante desses sensores novos? Eles conseguem aproveitar tão bem os fótons de raio-x que a gente consegue um aumento de amplitude, tom de cinza, mesmo no cone beam, não a ponto de ver um tecido mole, tá? Mas a ponto de melhorar muito a resolução e a questão da interferência de artefato, né? Então, isso aí é fantástico, o que torna mais tranquilo o nosso dia a dia na hora de fazer um diagnóstico, né? Ou menos complicado. Quem já está trabalhando com esses equipamentos mais novos sentiu o impacto disso no dia a dia, até no estresse, né, que você tem na hora de fazer um laudo, né? O Felipe vai até falar sobre isso daqui a pouco. E eu vou falar de tom de cinza, eu coloquei imagens aqui depois desses aqui. Só para terminar o raciocínio agora da vantagem, aí o Salles volta também para falar de tom de cinza. O que é interessante aqui, também no equipamento, é a orientação, como mostrou no vídeo ali, que é a orientação do feixe raio-x, que é paralela à coroa do dente. Então, por isso, reduz a formação de artefatos. Vamos dizer que não é mais um cone beam, seria um paralelo beam. Mais ou menos assim. Tá? Porque os equipamentos 3 em 1, eles têm uma inclinação negativa. Tá? Eles estão mais abaixo do que a coroa, né, do que esse equipamento, o X800, quando ele vai realizar a tomografia, ele sobe para fazer uma orientação paralela à coroa. Com isso, reduz a formação de artefatos também. Vamos falar da escala de cinza. Fala. Uma questão importante, Felipe, só acrescentando aí o que o Lucas falou, é que quando a gente vai... Eu venho da escola, né, dos que começaram... Eu não sou old school, não. Eu sou... né? Eu comecei a trabalhar com tomografia espiral. Então, dependendo do exame, você usa 250 kV e 400 miliamperes. Então, é uma dose literalmente gigante, tá? Não é tão simples de trabalhar, não. Por isso que
a amplitude, né, na escala é tão grande, você tem muita miliamperagem, muita mesmo. O que acontece no Cone Beam, um dos artefatos é o Photon Starvation, né? Uhum. Então, assim, porque o MA é baixo, né? Então faltam fótons, né? Fótons, né? Só faltam fótons. Então, como é baixo, coisa que não acontece menos, né, nos helicoidais, né? Sem dúvida. Esse aqui é um exame que eu peguei aleatoriamente. Eu queria só um exame que aparecesse implante do meu Prexion, tá? Que está em funcionamento ainda, tá? Para vocês dar uma olhada na escala de cinza do Prexion. A escala de cinza do Prexion o que eu falo, o contraste é muito alto, ou seja, ele é preto e branco. Então, como os dentistas se acostumaram com isso, eu digo os clínicos, os radiologistas se acostumaram com essa imagem muito contrastada, né? Quando eles começam a ver as imagens agora dos moritas, que tem uma escala de cinza maior, eles acham estranho no primeiro momento. Já teve uma dentista que me ligou e falou assim, mas vocês trocaram o tomógrafo da clínica e eu senti um downgrade. Na verdade, não foi um downgrade, eu fui explicar para ela, foi um upgrade. Né? Na verdade, por quê? Porque ela começou a ver a imagem com mais tons de cinza. Ela estava acostumada ao preto e branco do Prexion, que a imagem é essa. Aqui eu mexi um pouco aqui no window level, aqui, é o mesmo exame, tá? Para vocês verem, quando eu altero a escala, eu perco informação óssea. Não tem como eu conseguir informação óssea e, ao mesmo tempo, observar o implante, as estruturas internas do implante. Então, eu perco. Então, essa é a imagem original, aqui eu mexi na escala. E essa imagem que é o laudo. Me acostumei, né? Me acostumei com isso. Né? Mas para desacostumar é rápido também, viu? E aqui é como eu trabalho hoje. Tá? Mexendo no histograma do X800. Então, eu posso mexer e alterando essa escala, porque se eu quiser observar melhor o dente, se eu quiser observar melhor o osso, se eu quiser observar melhor o implante. Estava falando de latitude antes da gente entrar na live aqui, não estava, sabe? Exatamente. Quer continuar? É um conceito importante que a gente sempre tem que trabalhar. Eu acho que agora, com o advento desses aparelhos mais recentes, né, é a questão do alcance dinâmico. Então, quanto mais você conseguir manipular dentro do seu histograma, eu ia dizer Instagram, tá dando tilt. Mas quanto mais você consegue manipular o seu histograma, a sua escala, melhor você vai perceber as diferenças sutis entre trabeculado ósseo medular, trabeculado cortical, né, o osso cortical, a questão da interface entre o implante e o osso adjacente. Então, é necessário também se voltar para as questões básicas da imagem. E alcance dinâmico é uma coisa extremamente importante. Não é todo mundo que está habituado a ver ou tem um dispositivo que entregue tanta latitude, né? Falando de uma maneira mais pragmática, mais científica. Quando você dispõe desse recurso, é mandatório usar, porque isso é qualidade diagnóstica. Isso é, sem dúvida, a capacidade de você ver melhor, entender melhor o que está acontecendo, porque não se trata, né, em um laudo só de relatar, muitas vezes, você tem que ver o comportamento biológico da questão. Então, por exemplo, nessa imagem aí, Felipe, que você colocou, eu acho que foi no alvo. Essa imagem central aí, você consegue claramente perceber a proximidade, mas você consegue ver que não há literalmente dano, né? Pelo menos nesse corte, não há dano à raiz do dente adjacente. Se você... esse exame foi justamente... A indicação era essa mesmo. Então, é aí onde reside a capacidade de, óbvio, interpretação profissional e o uso efetivo do equipamento.
A máquina em si, ela não faz sozinha, mas se você tem uma máquina melhor e que te entrega mais, aí você vai também, né, extrair dela o que ela tem para dar. Então, é importante entender isso. O Salles, ele tocou num ponto que eu acho que é importantíssimo. Ele usou o termo, isso aí é qualidade diagnóstica, né? Uhum. É qualidade de É, diagnóstico. E a gente, às vezes, os radiologistas acabam se atendo muito, a imagem do equipamento tal é linda, a imagem ficou é, linda, a radiologia imagem, estética. a radiologia estética, a imagem é linda de fato, né? A Eu não estou radiologista pensando se adora, é bonita ou é, linda, eu não estou mas pensando, eu estou pensando em vamos diagnóstico. pensar sempre em primeiro lugar em É, diagnóstico, em ter qualidade é, no nosso diagnóstico, em fechar um diagnóstico, em responder a dúvida do colega, em resolver o problema do paciente, né? é isso As aí. imagens bonitas, elas são legais, todo mundo gosta, todo mundo quer, mas ela nesse ponto, ela está numa escala abaixo de importância, né? O que é interessante, assim, quando a gente fala em o termo a imagem é bonita ou feia, eu posso ter, vamos dizer, um gosto pessoal, você pode ter outro gosto pessoal e assim vai, né? E assim adiante. Né? E eu falar assim, não, eu gosto da imagem escurinha, vamos dizer assim, eu gosto da imagem clarinha, sabe? Mas isso é gosto pessoal, isso não é diagnóstico. Sem dúvida. Né? Eu preciso, a gente está falando, eu preciso de uma imagem onde eu possa andar por essa escala, que seja uma escala ampla, de cinza, para que eu faça um diagnóstico. É, Agora, quando o dentista conversa comigo e fala assim, mas essa imagem que não está bonita, isso aqui é complicado. Eu acho bem complicado, realmente, explicar isso. eu Mas criei eu uma, vou falar qualidade diagnóstica e vou falar isso aqui agora. eu criei uma analogia para isso, viu, Felipe? Eu É. digo que quem tem problema de autoestima não faz radiologia, né? Porque a imagem Acho que é por pode ser bonita ou feia. Então, o que importa é o diagnóstico, não a sua autoestima. por aí. É o papel ali, o diagnóstico, é É, verdade. É verdade, é verdade. Eu concordo com você. Concordo com você. Então, acho que esse tópico, assim, escala de cinza, a gente ficou bem palatável, assim, o que a gente está falando, acho que está bem. O leigo também entende, o clínico entende bem, né? E olhando essas imagens agora também, dá para entender como o diagnóstico, o poder agora do diagnóstico, né? Como a gente pode melhorar o nosso diagnóstico observando com uma escala de cinza diferente. As imagens têm uma escala de cinza diferente, né? Ou seja, muito maior, né? Uma amplitude maior. Né? Por exemplo, essa reabsorção alveolar ao lado desse implante aqui, ela ficou muito mais evidente. sem dúvida. Né? Essa dúvida se está fraturado ou não, essa raiz palatina, fica um pouco mais fácil. É um desafio para todo mundo, né? Mas com Sem dúvida. recurso ideal, fica menos difícil. E a gente precisa se acostumar com isso, é o que a gente está chamando atenção, o clínico, o radiologista, se acostumar e trabalhar dentro dessa escala. Né? Porque para observar uma estrutura, você pode observar dentro de uma escala, outra estrutura dentro de outra escala, e assim vai. Né? Então, ter um equipamento que faça isso, né, é melhor, né? Já é uma evolução grande, né? E a dose Sem de dúvida radiação? nenhuma. A dose de radiação. Eu peguei um artigo, inclusive faz parte da minha, está dentro da minha tese, isso aqui, vamos falar sobre dose de radiação do Prexion, que chegava a 388 microfarads, ou seja, o triplo hoje em dia do que eu utilizo no Morita. E eu tenho imagens totalmente diferentes, né? Ou seja, menos radiação, né? Mas com sensor mais inteligente, vamos dizer assim, né? Bem mais. Um sistema de captação de imagem mais eficiente, na verdade, é esse o termo. É esse o termo. O olho Então, estão falando aqui. enxerga melhor, né? Estou passando de 388 para 94. Baixei muito, né? Realmente é uma diferença considerável, né?
E isso se a gente levar em consideração que se repete muito menos exame no X800 do que no Prexo, né? Sim. Porque se a gente for levar em consideração isso, tem paciente que tinha dificuldade de ficar parado, você tinha que fazer 2, 3 vezes no mesmo paciente, né? No X800 isso diminui consideravelmente também. Então não é só a diferença não é só comparar a dose menor de um de outro, né? Também essa facilidade de fazer o exame. Também. E para falar de software, o Lucas vai falar também, a gente vai continuar esse bate-papo, que eu acho interessante aqui, que há pouco tempo eu li um artigo, que é de Pater, 2019, eu achei a metodologia bem interessante. Por que eu digo isso? Porque eu sempre falo para o dentista que o dentista deveria se interessar em observar a tomografia com um software. Não é difícil, se o clínico entrar em contato com o seu radiologista, o radiologista pode gastar, entre aspas, gastar um tempinho ensinando o clínico pega muito rápido, porque o clínico já tem na cabeça o seu modelo tridimensional, ele só precisa ver isso na tela do computador. Então, nos meus cursos, por exemplo, eu consigo ensinar em poucas horas. O clínico que nunca mexeu no software, eu consigo ensiná-lo a utilizar no seu dia a dia. Isso é importantíssimo. Então, esse artigo ele fez justamente uma pesquisa entre estudantes de pós-graduação. Na verdade, são residentes lá. A pós-graduação lá na Inglaterra são 4 anos de endodontia. Então, são residentes. Bacana, né? Nessa instituição, né? Então, são 4 anos e pegaram o pessoal do primeiro ano, residente do primeiro ano, se não me engano, 12 residentes do primeiro ano, e separaram pacientes em 3 grupos. Um grupo onde os pacientes só seriam submetidos à radiografia periapical, o segundo grupo, tomografia, e o terceiro grupo, tomografia. Mas o segundo grupo é tomografia e avaliação em um software. E no terceiro grupo, tomografia em um software que faz planejamento para endodontia. Tá? Então, o residente ia atender o paciente, né? O paciente, por exemplo, o paciente do grupo 3, ele fazia radiografia periapical, uma tomografia, e ia observar primeiramente no software para esse planejamento, faziam todo um planejamento endodôntico e depois ia atender o paciente. Do grupo 1, somente radiografia periapical, depois atenderia o paciente. E essa pesquisa foi sobre o estresse, o nível de estresse desse profissional. Interessante, né? Ou seja, quando os profissionais só faziam uma radiografia periapical, em 25% das situações, nenhum estresse. Em 70% dos atendimentos, o estresse moderado. Essa é a vida do endodontista, né? Nada é fácil. E em 5% das situações, o estresse no nível altíssimo. Tá? E essa pesquisa é interessante que só foi realizada em molares superiores, primeiros e segundos molares superiores, que realmente são os dentes mais difíceis, né, na arcada dentária. O segundo grupo já avaliava tomografia com um software, esse aqui foi o One Volume Viewer, porque foram todos feitos em Morita, essa pesquisa na Inglaterra, 10% nenhum estresse, 85% pouco estresse. Né? E 5% moderado. Não tem ninguém com o estresse alto no pessoal que planejou com One Volume Viewer. E no terceiro grupo, 35% sem estresse nenhum, olha só como aumentou pra caramba, né? Sem estresse nenhum. E 65% estresse baixo. O software utilizado é o 3D Endo. O 3D Endo da Dentsply, Madefer. Ele faz um planejamento virtual de tratamento endodôntico. É bem interessante o software, realmente. Mas isso aqui eu estou mostrando para exemplificar a importância de a gente fazer um planejamento tomográfico
antes de atender o paciente. Como seu nível de estresse vai melhorar? Muito. E, obviamente, o tempo operatório também reduz, né? Já está tudo planejado. E, além disso, para quem contesta a dose de radiação, né, também provou que, né, menos radiografias intraoperatórias foram realizadas nos grupos 2 e 3, no grupo da tomografia. Tá? Então, melhora o tratamento e minimiza a radiação do paciente. Sem dúvida. Interessante, né? Quem sabe o caminho que vai percorrer comete menos. Exatamente. Principalmente Exatamente. quando você está na estrada com um GPS, o próximo posto de gasolina é lá longe, né? É por aí. A analogia é perfeita. Analogia. Você já sabe onde é o posto de gasolina, não é? Lucas. Bom, esse é um assunto bem legal de discutir também. A gente também discute muito isso no nosso dia a dia e conversa muito com os colegas a respeito disso, né? E vez ou outra surge essa pergunta também, mas qual é? Não, eu quero saber qual é o melhor software para endodontia. Né? Aquele que eu vou pegar e vou começar a usar e vai ser fácil, vai ser rápido. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar nessa situação é que tem que sentar e treinar e estudar um pouco de tomografia para mexer num software. Né? Isso é muito difícil? Não, não é difícil, tanto é que o Felipe falou que em algumas horas ele conseguiu ensinar a grande maioria das pessoas que fizeram o curso dele a mexer de forma funcional num software de tomografia computadorizada. Né? Agora também não é por osmose que funciona. Né? Você tem que sentar, estudar um pouco e ter a boa vontade de treinar, né, em um software. Mas e aí, qual é o melhor software? Bom, pelo menos na minha opinião, o melhor software é aquele que você se dá melhor, é aquele que você consegue mexer melhor, é aquele que você sente mais facilidade, é aquele que o seu computador roda. Sem dúvida. É aquele que você chega ao diagnóstico. Né? Então, esse é o melhor software. Né? Então, a gente primeiro tem que pensar nesse sentido. Né? Então, pode passar aí, Felipe, o slide, por favor. Aí, a outra pergunta que eu costumo escutar sempre é: eu vou ter que gastar milhões para comprar um software, vou ter que comprar um software caríssimo, porque eu ouvi falar que só esse software chega no diagnóstico. Não, tem outro software que foi lançado numa empresa lá na Europa, que faz isso, que faz não sei o quê. Eu vou precisar comprar esse software, eu como clínico, eu como endodontista, ou até mesmo como radiologista. Bom, primeiro, você tem que entender qual é o seu contexto. A gente, como radiologista, acaba tendo que gastar um pouquinho, porque a gente não vai conseguir trabalhar só com software simples. A gente precisa montar templates, a gente precisa ter o software de diagnóstico interessante. Então, a gente trabalha com isso, né, com a imagem. Já o clínico endodontista, não necessariamente ele precisa gastar uma fortuna para chegar a um bom diagnóstico. Então, no próximo slide aí tem algumas sugestões nossas aí. Bom, para o Windows, o software que a gente mais recomenda, pelo menos é o que eu mais recomendo, é o Radiant, que é um software gratuito, e ele vai ter tudo aquilo que o endodontista precisa, que é a MPR. O que é a MPR? Cortes axiais, coronais e sagitais, podendo você visualizar ao mesmo tempo, né, simultaneamente esses cortes, e fazendo aquela manipulação de guias para ajustar os planos da tomografia computadorizada. Então, tudo que o endodontista ou clínico precisa para fazer um diagnóstico. Aí eu coloquei embaixo do Radiant o One Volume Viewer, que é o viewer da Morita. Só um OBS, o Radiant é grátis. Gratuito, é totalmente gratuito. Gratuito, totalmente gratuito. Eu coloquei embaixo também aqui do Radiant o One Volume Viewer, né, que é o viewer da Morita, mas isso para representar, na verdade, o viewer de qualquer tomógrafo. Tá? Um tomógrafo Conibin, na grande maioria das vezes, a melhor imagem que você vai ter dele é
no software nativo do equipamento. Por quê? Aquele software foi feito, pensado naquela máquina, né? Então, eu quero ter o diagnóstico, o melhor diagnóstico possível, a melhor imagem possível daquela máquina. Tente trabalhar com o viewer daquela máquina. Alguns viewers são meio complicados de trabalhar, alguns são muito pesados, aí a gente acaba até indicando o Radiant, que vai funcionar muito bem na grande maioria dos equipamentos, né? Já para Apple, pode falar. Inclusive, as imagens do Morita, para você ter aquele histograma, né, você não vai ter aquele histograma em outros softwares. Tá? Então, isso é importante. O ideal é que a imagem do Morita seja observada no software nativo, como o Lucas bem falou. Essa questão que o Felipe ressaltou é bem interessante, por quê? Porque vai ao encontro do que a gente estava falando antes, que é a questão da grande quantidade de torre de cinza que o equipamento da Morita tem, né? Especialmente o X800, e os softwares eles não estão acostumados a trabalhar com DICOM com tanto volume de torre de cinza quanto tem, né, o X800. Então, não é que não funcione, é que você vai ter um trabalho considerável para conseguir ajustar o contraste e o brilho, enquanto que no viewer da Morita você já tem isso de forma mais fácil através do histograma. Né? Uhum. E para Apple, a gente sempre indica já há muito tempo, né, o Horus. O Horus ele é um programa que é uma versão gratuita do Osiris, né, que é o precursor do Horus. O Horus é praticamente o mesmo software. O Osiris ele se tornou um software comercial, antigamente ele era gratuito. Já o Horus, ele é um projeto open source, né, então ele vai continuar sendo gratuito, até onde se sabe, né? Então ele é uma excelente opção para quem trabalha com Mac. E aí no meio tem o Blue Sky, que é um software que tem tanto para Mac quanto para Windows, só que ele já é um pouco mais complicado para endodontista. Funciona? Funciona também. Mas eu costumo pelo menos indicar mais para implantodontistas. Eu acho ele um software meio pesado. Exige mais, né? E com muita função que é desnecessária para o endodontista, mas funciona também. O implantodonista é bem legal. Isso, exatamente. O implantodonista ele é excelente. Mas é pesado mesmo. E aí tem uma outra possibilidade, que é o Emiles, que é um software que é online, totalmente online, você não precisa instalar nada, né? Você entra pelo site dele e você consegue subir para a internet um DICOM seu e consegue visualizar. Ele também tem o corte axial, coronal e sagital, você consegue manipular as guias para ajustar os planos. Então é perfeitamente possível se utilizar em situações em que você está num computador que não é o seu, você precisa visualizar ali um DICOM rápido, né? Num computador que às vezes não tem um processamento muito bom, o Emiles pode ser uma boa solução, né? E lembrando também em relação ao Radiant, o Radiant ele tem uma outra vantagem, ele roda praticamente em qualquer computador. Em qualquer. Ele é muito leve, muito, muito, muito leve mesmo. Uma questão só para pontuar, Lucas, é o seguinte: dentro daquela filosofia que você citou anteriormente, eu quero ressaltar o seguinte, que não existe imagem bonita se ela não foi captada de maneira correta. Então, você pode ter entre aspas, o software que use filtro A, filtro B, filtro Z. Isso aí é só, né, perfumaria. A imagem tem que ser bem feita, a aquisição tem que ser bem conduzida, o aparelho, obviamente, tem que ter bons recursos, então é importante. E outro detalhe, antes que eu esqueça, né, 3D não é diagnóstico não, né, só... que fique bem claro, né? 3D é a imagem ilustrativa, né? Exato. Isso que o Salles falou é importantíssimo. Se a gente pudesse fazer uma porcentagem aqui de importância do hardware e do software, o software tem a sua importância na hora de reconstrução de imagem, mas olha, 95% da importância está na máquina. Se você está trabalhando com uma aquisição de uma máquina que não vai te dar resolução, pode ser o computador da NASA rodando o software mais pesado do mundo, que ele não vai fazer milagre.
Nem né? na Terra plana. Mais uma vez eu vou fazer uma comparação com foto. Uma foto bem feita, você vai editar, ela vai ficar maravilhosa. Uma foto mal feita, você pode até melhorar uma coisa aqui, outra colar, mas a foto não vai ficar legal. Não tem jeito, não existe milagre. Pode ser A a fonte. última versão mais moderna do Photoshop, com Lightroom, com tudo, com filtro, não tem jeito, né? A fonte é fundamental. Celular É não porque é DSLR, né? Exatamente. é verdade. Por enquanto, É pelo porque menos. também tem atualmente, assim, é mais fácil você ouvir, né? E você não precisa comprar um super tomógrafo, um tomógrafo muito bom. É mais fácil ao ouvido, né? Vamos dizer. E mais barato também, né? Sim. Então, não, ok. Então você compra um software aqui que ele faz milagres com a sua imagem. Isso soa mais tranquilo, que é mais barato, né? Mas, na verdade, isso não é real. Não vai aumentar a resolução. Infelizmente Né? tem O gente software não vai. que acredita Tem. que comprando um software qualquer, você vai transformar a imagem de WiCat numa imagem de alta resolução, entendeu? Não existe isso, infelizmente não existe. Não. Posso passar aqui? Por favor. Aí só para ilustrar aqui, essa imagem foi feita num X800, tá? Prexon. No Plexon, perdão, desculpa. Foi feita num Plexon e foi editada, tá, no Radiant. Tá? Então, primeiro, aí não tem filtro nenhum, não existe filtro para isso, para diminuir artefato, né? O que tem aí é uma edição de contraste e brilho, né? Então, com essa edição, ainda que se fosse no X800 você ainda conseguiria um melhor resultado, mas se fosse uma edição, você consegue melhorar aí a visualização da coroa, consegue visualizar melhor o que é pino e consegue visualizar o que é gutapercha, né? Mas isso aí foi apenas edição de contraste e brilho. Qualquer software, do mais simples que eu falei aqui até o mais avançado, faz isso sem problema nenhum, né? Aqui dá para ver, ó. Aqui embaixo tá aqui, ó. Isso, exatamente. Tá 668, 2724. A gente aqui, aumentou consideravelmente a janela e o window janela level, aqui, né? Aqui. Completamente diferente. Então é o que faz essa diferença. A gente está trabalhando com uma janela aí de 11 mil e alguma coisa. O X800, por exemplo, ele chega até 40 mil e alguma coisa de window, só para a gente ter uma noção de quanto que ele tem de amplitude de tom de cinza. Tom de cinza. Bacana. Terminou aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Ok. Dúvidas? Vamos lá. Ver aqui no chat. Se alguém... Bom, perguntaram aqui se usava o Horus. Eu já respondi. Eu comecei no Osiris, depois migrei para o Horus e continuo nele firme e forte. E para mim funciona lindamente. Como você sabe que quem me apresentou o Osiris foi você? Faz tempo. Foi você antes de eu entrar no doutorado, na época, e depois a minha pesquisa toda eu fiz no Osiris. Então é um software poderoso. As nossas pesquisas todas, né? Praticamente. Foram. Aqui, bom, acho curva de aprendizado do Radiante, Vanessa, é muito boa. Concordo, Vanessa. A curva é bem simples, né? Usar o Radiante. Ele é muito intuitivo e pelo fato de ser muito leve e muito rápido, né? Você aprende, você não fica se frustrando com o software fechando toda hora. Tem que comprar um notebook, enfim, um desktop de 20 mil, de 30 mil. Não. Ele roda, funciona muito tranquilo, muito sossegado. Eu acho interessante para o clínico utilizar, isso é muito fácil.
Tá? Por falar nisso, tem no meu canal do YouTube, tem um tutorial do Osiris, do Horus. Na verdade é o Osiris ainda. Do Osiris, tem tutorial do Radiante, tem tutorial do One Volume Viewer também, tudo voltado para o clínico, ou seja, como ele pode utilizar a ferramenta, né, ou seja, o software rapidamente, né? Uhum. Obviamente, quem quiser se aprofundar mais, tem curso, eu tenho um curso também, até hoje em dia estamos fazendo, eu estou indo para a 3ª turma online agora, é só entrar lá no nosso site, que é vox3d.com.br/hotsite. Tem como colocar no chat? Vou colocar aqui já na tela, só um minuto. Tem alguma pergunta aí, Salles? Viu alguma pergunta aí? Aqui, para mim, não eram essas, basicamente. Professora Patrícia Ferrari está acompanhando a gente aí, uma honra. Ela perguntou Beijo, minha amiga. mais atrás, lá atrás da diferença de artefato do X800 e do Prexium. Ela mesmo já falou, vocês já responderam. A gente já acabou. A Andréia está aqui também. Andréia, um abraço para você. Tem uma pergunta aqui da Rafaela Alencar, perguntando se o Imagens pode ser usado pelo celular. Rafaela, eu sinceramente nunca testei. Eu também não. Porque arquivos DICOM, né, são pesados, são muitos, mas em teoria funcionaria, mas não sei. Felipe testou já? Não. Testei. Mas isso foi em setembro do ano passado, eu lembro até onde eu estava. Foi no final do ano, eu estava viajando, enfim. Foi setembro do ano passado. Eu tentei, pode ter mudado alguma coisa, por isso que eu estou falando que foi em setembro. Uhum. Tinha que ter, os DICOMs tinham que estar no iCloud, eu tenho o Apple, né? Uhum. iPhone. Então, os DICOMs tinham que estar no iCloud, e do iCloud ele abriria, né? Só que não rolou, tá? Não consegui abrir não, viu? Entendi. Tem uma pergunta aqui da Ana. Oi, Ana, eu lembro de você. A Ana fez curso lá na USP ainda, na época que eu estava lá também. Os viewers do próprio tomógrafo, on demand, etc. Eu acho assim, software bom é aquele que você domina. Então, se ele funciona bem com você, com certeza ele vai ser bom. É sempre interessante extrair, né, o máximo de recursos que você puder. Eu, por exemplo, uso, como já falei, o Horus há muito tempo. Então, para mim, dentro do meu fluxograma de trabalho, ele funciona muito bem. Agora, para quem tem outras demandas, para quem diagrama o exame, etc., aí vai ser uma opção realmente bem dentro daquilo que se adequa à sua rotina de trabalho. Eu recebi uma pergunta aqui, porque a colega Patrícia Pisola não está conseguindo entrar no chat, tá? Ela falou que perguntou, é uma pergunta que eu acho que você responde bem, Salles. Tem diferença entre os monitores para melhor visualização das imagens, ou não interfere? Olha, a literatura, em alguns aspectos, ela é bem controversa nesse ponto. Saiu até um artigo na Dento Maxilo, acho que há 2 meses atrás, alguma coisa desse tipo, avaliando vários dispositivos de visualização. E, segundo os autores, né, não houve mudança significativa, o que eu particularmente discordo, né? E, de uma maneira bem simples, se você tem um notebook, por exemplo, que quando você angula a tela, ele já muda, né, de cor, o ângulo de visão já altera, é óbvio que isso vai ter repercussão. Agora, claro, dependendo até a própria questão do ambiente, se existem até no próprio YouTube mesmo uma série de vídeos falando sobre monitores medical grade, que são monitores bem caros, né? E que realmente tem, por exemplo, tem monitor que tem uma placa de vídeo dentro dele, só para exibir literalmente tom de cinza. Então, existe, mas
cabe a cada um também, né, usar, eu costumo dizer, uma pitada de sal, né? Você não vai gastar tanto. O que eu sempre falo pro pessoal é o seguinte, ainda mais simples ainda, Salles, é o seguinte, não adianta usar monitor antigo para olhar a tomografia, né? Porque isso é as pessoas esquecem, ou seja, radiologista, troque os seus monitores. Sim, a vida útil dele se esvai. É importante. Se esvai, ainda mais monitores que ficam ligados o dia inteiro, né? Sem dúvida. Agora, e o clínico, saibam que o seu computador, laptop, não é para a vida inteira, não. Você tem que mudar. E notebook também, né? Computador de 10 polegadas, tela pequena, não é legal para diagnóstico. Pois cansa o radiologista, por exemplo, 13 polegadas já cansa. Então, é monitor grande mesmo. Isso é uma questão, inclusive, Felipe, que até a Fernanda está falando aqui, ó. Quem quer um monitor do tamanho de uma pessoa? Eu. Eu já tenho um que é meia pessoa, né? Isso é uma outra coisa importante. Eu, particularmente, já passei por todas as fases, né, de múltiplos monitores e tal, e hoje em dia, particularmente, eu trabalho com um monitor ultra-wide, bem, que me dá realmente área de trabalho, e com um monitor do lado. Então, eu consigo ter área, né, porque se você fica alternando janela, a sua capacidade de diagnóstico cai. Então, é interessante que você tenha área útil, né? Pelo menos use 2, o seu notebook e um monitor auxiliar, ou coisas dessa natureza, tá? Isso é importante. Tem uma pergunta aqui do Daniel, Felipe. Ele falou assim, vocês poderiam comentar sobre o X800 e a relação de tamanho de voxel com diagnósticos em geral e fratura radicular? Isso é uma pergunta interessante, porque a gente, às vezes, escuta muito falar da importância do voxel no diagnóstico, e a gente sabe que ela é muito pouco relevante no diagnóstico, né? Então, se quiser comentar a respeito disso, eu acho que vale a pena. Nossa, Antes disso, só para falar que tá aqui em cima, ó. Cadê? Em algum lugar aqui em cima, para cá. Tá o aqui, link. O link, ó. Do meu lado. Link pro vox3d.com.br/hotsite pro teu curso lá online, quem quiser se interessar. Valeu. Tá aqui no canto superior direito da tela. Bacana. E no segundo semestre, o nosso curso também. Quando acabar a quarentena, nosso curso. Vamos lá. Existem vários fatores que interferem na resolução do exame. Não é somente voxel. Eu acho que é um erro comum, né, tanto do clínico quanto do radiologista, achar que somente o voxel importa. Tá? Eu estou até procurando aqui um slide meu aqui que mostra isso bem aqui. É que eu não vou achar aqui agora. Mas existem pelo menos 10 fatores que interferem na resolução. Mas, obviamente, para simplificar, vamos dizer assim, né? Para simplificar o assunto, né, as pessoas falam somente do voxel. Mas é como você falou, é meio irrelevante. Não adianta um equipamento ter um sensor que não seja eficiente, por exemplo, né? Um sensor eficiente, não adianta. Então, assim, eu vou fazer um exame em 40 segundos, é como a iCat, 40 segundos num sensor com uma tecnologia muito antiga, né? Utilizar um voxel super pequeno, o resultado é horrível, é mal, a resolução é ruim do mesmo jeito. Então, assim, o voxel, a gente fala muito sobre isso nos cursos, né? Sobre a importância, por exemplo, o número de projeções. A gente não falou aqui, mas o X800, por exemplo, ele faz 600 projeções, né? Em 18 segundos. Não é? Exatamente. Essa questão do voxel, ela é uma coisa que foi importada da tomografia espiral, né? Porque na tomografia espiral, na tomografia da área médica, o voxel ele é um parâmetro de aquisição de fato.
Exatamente. Né? Enquanto que na Conibim, ele é um parâmetro reconstrução. De reconstrução. Ele é pós-aquisição. Então, ele vai interferir pouco na qualidade da imagem. Ele interfere muito mais para piorar a imagem do que para melhorar. Mas, assim, a gente explica isso com muito mais detalhes, né, nos nossos cursos, porque, enfim, isso aí a gente vai para falar de pelo menos 30, 40 minutos só disso. Né? Então, no nosso curso, eu achei aqui, no nosso curso, o nosso curso de radiologia, né, você fala uma manhã inteira sobre isso. Tá aqui, ó. Eu mudei aqui, apareceu aí? Calma aí, deixa eu... Pera aí. Ok. Pode falar. Pois é, em especificações técnicas, a gente tem pelo menos esses 10 fatores que interferem na resolução da imagem. E aí eu sei que é mais tranquilo você chegar num stand, por exemplo, e aí chega pro assessor comercial, o vendedor, né? Chega, mas qual é o voxel desse equipamento? Aí fala, é 0,5. Aí vai no outro, aqui é 0,4. Aí vai no outro, 0,01. Aí opa, vou comprar, né, o tomógrafo de 0,01, mas não é isso, não é só isso. Existem vários outros fatores que vão impactar na resolução. Tá? Normalmente, sim, quanto menor o voxel, né, maior a resolução. Mas o que me importa eu ter um voxel tão pequeno, né, se eu tenho pouco X, quilovoltagem, miliamperagem, por exemplo, baixa. Né? Aí começa o que a gente falou do photon starvation, né? Ruído. Tá? Então, esse Daniel, é muito interessante, realmente, mas saiba que voxel não é tudo o que importa. É um dos fatores que vão interferir na resolução do exame, na resolução da imagem. Vamos voltar aqui, então. Tá. O Luciano fez uma pergunta aqui. Luciano, meu amigo, fez especialização comigo lá na USP. Está lá fazendo doutorando lá da Unicamp, em Piracicaba. Bacana. Ele me perguntou aqui se ele está usando o OP3D Vision, que na verdade é o iCat de roupa nova. iCat de roupa nova. iCat de terno e gravata. Isso. Ele falou que trabalha com ajuste do Windows e do Windows 11 no On Demand, e ele quer saber se isso mudaria no Radiante. Não mudaria nada, Luciano, é a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. O On Demand ele te dá até mais. O On Demand te dá até mais opções nesse caso. Inclusive, se tu quiser trabalhar com presets, por exemplo, de contraste e brilho, tu pode configurar nele e mudar as imagens, né, esses presets com só clique. Né, que é o que o pessoal costuma chamar de filtro. Na verdade, são pré-configurações de contraste e brilho. Mas não vai mudar nada, não, tá? Vai ter a mesma imagem. A resolução é a mesma. Não muda a resolução. O que muda no iCat é só a possibilidade de você aumentar ainda mais o tempo de exposição para 40 segundos. É só isso, né? Que dá para fazer. O Fábio também está perguntando aqui qual a diferença do Nemotec para o Radiante, por exemplo. O Nemotec ele é um software voltado para planejamento digital, né? Então ele tem vários módulos, ele tem módulo de orto, módulo de ortognática, módulo de estética, tem um monte de módulo. Cada vez que passa ele lança um módulo novo. Então, ele não é exatamente um software voltado para diagnóstico de tomografia. Ele abre tomografia, obviamente, porque a tomografia é importante em muitos casos de planejamento digital, né, como de ortognática, como de um guia periodontal, né, tudo isso, o Nemotec, ele trabalha com isso, mas ele não é um software para diagnóstico. Ele é um software para planejamento digital, e o Radiante é um software livre, gratuito, para você trabalhar no diagnóstico rápido, principalmente para o clínico. Então, não tem nem como comparar muito, são softwares com objetivos bem diferentes. Eu vou dizer sinceramente que eu utilizo bem o Radiante para fazer diagnóstico. Quando eu tenho somente laudo para fazer, sem template, eu abro o Radiante, ele abre super rápido, né? Quando não é Morita, né? Ele abre super rápido, trabalha muito bem, muito eficiente.
Sem dúvida. Eu trabalho também Leve sempre demais. com... Qualquer computador. Quando eu estou laudando uma toma que não é feita no Morita, eu trabalho com Radiante. Quando é feita no Morita, eu faço o diagnóstico no iDixel, né? E aí monto o template no programa de template, no caso que eu uso é o Evo. Mas o diagnóstico em si é perfeitamente possível de ser feito nesses softwares mais simples. Sim. Como eu trabalho, também eu faço ou On Volume Viewer, ou Radiante, dependendo do equipamento que eu estou recebendo, e monto no Evo. Agora estou fazendo o híbrido com o Evo e o iDixel também, né? Uso os dois ao mesmo tempo. Uma loucura, mas eu faço, ou seja, para fazer um template eu uso 3 softwares, hoje em dia. Também estou na mesma brincadeira aqui, e às vezes eu ainda envolvo o Photoshop no meio para arredondar alguma coisa. Exatamente. Né? Mas essa é a vida de radiologista, não tem jeito. Eu não lembro de nenhum momento a gente ter uma solução perfeita, não que resolva 100%. Não lembro. Tem algum tempo já que a gente está brincando disso, né? E eu não lembro, não. Bacana. Considerações finais. Bom, a gente já chegando aqui 1h20 de live, né? A gente tinha planejado 1 hora, mas a gente falou 1 hora, 20 minutos de perguntas aqui. Acho que as perguntas agora deram uma acessada. Então, só para finalizar aqui, vou reforçar o que a gente já falou durante a live. É importantíssimo a gente, como radiologista, e também o colega clínico, o colega endodontista, entender que a tomografia ela tem como principal objetivo diagnóstico, resolver o problema do paciente. Né? Então, a melhor forma de você fazer isso é conhecendo bem, né, esse exame, entendendo como é que ele funciona e, principalmente, na hora que você for visualizar esse exame, visualizar ele no computador, trabalhando as imagens, manipulando as imagens. Só quem já faz isso sabe o quanto isso mudou o dia a dia clínico, né, mudou o atendimento dos seus pacientes. Então, é muito, muito interessante mesmo você conhecer um pouquinho mais sobre isso, estudar um pouquinho mais sobre tomografia, né? E a pessoa mais indicada para fazer isso é esse grande amigo que está aqui do meu lado esquerdo, o professor Felipe. Passa a palavra para ele. O que eu acho interessante é o seguinte, a gente, no nosso curso também, que a gente vai ter no segundo semestre, que foi adiado por conta da nossa pandemia, né? Tá? Que é o curso para radiologistas, né? A gente sempre chama atenção que o radiologista precisa conhecer o equipamento. Sem dúvida. Tem radiologista, né, que não sabe ainda qual é melhor, como chegar na melhor imagem do seu equipamento. E quando estamos falando de um tópico como é endodontia, né, nós precisamos da melhor imagem daquele equipamento. Então, isso é muito importante. Você fala muito no nosso curso sobre isso. Você passa uma manhã inteira falando sobre isso, né? Que é o começo do aluno curso. Nosso que sai do curso querendo vender o equipamento, né? Que comprou recente. Porque foi entender melhor como funciona. Pois é. Teve gente que me perguntou assim, eu vou fazer a próxima turma. Já comprei equipamento. Eu acho que eu fiz coisa errada, né? Tá? E segundo, conhecer diagnóstico. Então, o nosso curso, tanto de tomografia para endo, né, quanto o de tomografia em tomografia para radiologistas, a gente bate muito nisso, na importância do diagnóstico. A gente não é um curso para fazer template, não é um curso para mostrar a imagem 3D linda e maravilhosa. Não, a gente está ali, nós três estamos dando o nosso máximo, porque entendemos o valor do diagnóstico. Né? E o clínico vai entender muito bem disso. Porque o que ele quer, afinal, é diagnóstico, ele quer a solução para o problema dele. Sem dúvida. Exatamente. Bom, eu acho que... Vou chamar atenção para isso. Acho que sobrou para mim, né, a hora de finalizar. Então, eu acho que eu sou suspeito para falar. Nós já trabalhamos há bastante tempo juntos e sempre de maneira muito profícua.
Eu quero agradecer a todos que estão, né, que ficaram até agora. Nós tivemos um pico, eu acho que de quase 200 pessoas assistindo a live. Bacana, Isso é bacana. um fato histórico, eu diria. Bacana, legal. E gostaria também de, né, dar um spoiler de que isso é apenas um pequeno percentual do que ainda está por vir. Teremos uma próxima live na semana que vem, agora com a parte de Isso. patologia Boa. e de princípios de diagnóstico, enfim. Então, eu agradeço a todos, agradeço Lucas, Felipe, todo mundo que estava junto conosco. Obrigado, pessoal, e nos vemos semana que vem. Vai ser muito Posso bom, dar hein? Eu Por esqueci favor. de avisar aqui, temos um grupo no Telegram, Tomografia Endodontia. Se vocês entrem no nosso Instagram, né, os nossos pessoais e no o nosso da Vox 3D, tá? Vocês têm todas as informações dos cursos, tem no site também, que é o vox3d.com.br, Facebook, Instagram, blogueirinhos. Dê like, Agora dê like, curta, compartilhe e me chame para beber depois da pandemia. Olha só, para a gente finalizar, eu queria agradecer realmente todo mundo que participou até agora. Como o Marcelo falou, para ser mais exato, foi um pico de 196 pessoas assistindo ao mesmo tempo. A gente legal. teve um pouco mais de 400 inscritos na live, né? Bacana. Quase 200 pessoas assistindo ao mesmo tempo e uma média de 100 a 110 pessoas assistindo o tempo todo, né? Então, a gente fica muito feliz de conseguir conversar com todo mundo, né, a respeito de um tema que a gente gosta bastante. E aí a gente está esperando vocês para a próxima quinta-feira para falar um pouco sobre patologia na tomografia. Certo? Tchau! Abraço a todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem seguros. Valeu.